Isto não é o Bangladesh. Pede para cagar e desaparece. O meu Mercedes S mal consegue andar. Com tanto monha é Uber sempre a buzinar. Isto não é o Bangladesh. Olá, meus amigos. Isto hoje durou um bocadinho mais. Estive a ver um parte do Orçamento de Estado e não pude deixar de analisar aquilo que foi a intervenção de Castro Almeida, Ministro da Coesão Territorial e Economia. Essas coisas todas. Esse ministro que andou aí pelo distrito de Porto Alegre fazer campanha. Sem mais demoras, vamos então analisar que este vídeo vai ser um bocadinho mais longo. Vamos então. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho hoje falar-vos de um problema que tem pelo menos 30 anos. Um problema muito antigo que infelizmente continua muito atual. É que nos últimos 30 anos, Portugal cresceu apenas 1 ponto percentual no PIB em comparação com a média europeia. Passámos apenas de 81% para 82% da média europeia em PIB per capita, em 3 décadas. Apesar de, nesse período, termos recebido um valor recorde de fundos estruturais, cerca de 180 mil milhões de euros. Isto não foi crescimento, isto foi estagnação. Isto foi desperdiçar oportunidades. Estivemos 3 décadas sem sair do mesmo sítio. 30 anos a marcar passo. Esta situação não pode continuar. Não podemos ficar tranquilamente a ver outros países a crescer mais do que nós. Precisamos de romper com a estagnação. Precisamos de uma nova ambição para Portugal. Há que dizer que esta nova ambição já começou a dar os primeiros passos. Os resultados de 2024 foram no bom caminho. Crescemos 1 ponto acima da média europeia. A previsão para o corrente ano de 2025 é de aproximar mais 0,9 em relação à Europa. Para 2026, a previsão é de voltar a aproximar mais 0,8, ou seja, entre 2024 e 2026, teremos dado um passo de 2,7 pontos percentuais em direção à média europeia. É bom, sem dúvida, mas estamos ainda muito longe do nosso objetivo, que é a média europeia. Então, está a alegar o crescimento comparado com a Europa não é difícil, já foi amplamente batido no ano passado. Nós vimos a recuperar aquilo que foi o flagelo da pandemia. Não vamos falar sobre a pandemia, não vale a pena. Vimos a recuperar daquilo que foi o flagelo da pandemia. E fora isso, com a carga fiscal que nós temos, impostos, mais impostos, mais impostos, é normal que assim seja. Não é assim. Vamos analisar, vamos comparar. Não está-se a esquecer. Não está-se a esquecer que, se calhar, aquilo que eu devia ter comparado também era o custo de vida na Europa. Não é? Aquilo que eu também deveria estar a comparar e a avaliar era a carga fiscal à qual estamos submetidos. Devia também analisar com verdade e não com os crescimentos a custo de sacrifício dos portugueses, aquilo é que é o verdadeiro custo de vida. Os ordenados, o cabaz alimentar, tudo junto. Aí sim devíamos comparar. Temos que comparar quanto é que custa comprar um carro em Portugal, quanto é que custa comprar um carro na Alemanha ou em Espanha. Temos que fazer essas comparações todas. É para perceber qual é que é a diferença, para perceber qual é que é a carga fiscal à qual estamos submetidos. E é normal. Então, se nós trabalhamos para pagar, se trabalhamos para alimentar aquilo que é a máquina gordurosa, não temos outra hipótese. Mas vamos continuar. Eu recordo que entre 1985 e 95, nos governos do PSD,
com Cavaco Silva a primeiro-ministro, Portugal aproximou-se 12 pontos percentuais da União Europeia. 12 pontos em apenas uma década. Dir-me-ão que as circunstâncias eram diferentes e a base de partida também muito distinta. É verdade. Mas também é verdade que havia outra ambição. A ambição que estamos agora a voltar a gerar. Uma ambição que assenta em 5 pilares estratégicos essenciais. Primeiro, o incentivo ao investimento privado. Em segundo lugar, o reforço do investimento público. Em terceiro lugar, a aposta firme na inovação. Em quarto lugar, o aumento das exportações. E, finalmente, a rentabilidade económica e social dos fundos europeus. Primeiro, o incentivo ao investimento privado. Aquele que verdadeiramente cria riqueza e gera emprego. Os investidores privados sabem que contam com o incentivo do governo. O investimento privado que cria riqueza e gera emprego é verdade. Agora, depende da máquina que ele tiver de alimentar. Porque cada vez que um investidor considera que o seu maior sócio é o Estado, como é que é possível crescer? Não é? Se calhar alguma coisa se passa, para não crescermos como crescem as outras empresas. Vamos continuar. Para este governo não há qualquer problema com o crescimento das empresas. Do que precisamos é que as pequenas empresas passem a médias e as médias passem a grandes. Para nós, o lucro não é um problema. O problema são os prejuízos. E quando baixamos a taxa... É claro que querem lucros. Querem lucros que é para pagarmos mais de IRC, para pagarmos mais de impostos. Agora, enquanto não se mentalizarem que têm de baixar os impostos para as empresas poderem ser mais competitivas, para o produto final ser mais competitivo, para existirem mais pessoas, para aumentarem também os ordenados, para depois existirem mais pessoas a comprarem para a economia circular, vamos continuar na mesma. De IRC, o objetivo é claro: atrair novo investimento e libertar fundos que possam dinamizar o investimento existente. Para que as empresas possam crescer, os lucros de hoje são o capital próprio do investimento da amanhã. E como os empreendedores gostam de previsibilidade, o Governo já fixou o caminho da descida do IRC para os próximos 3 anos. Entretanto, neste mês de novembro... Calma lá. Vai haver descida de IRC, pois vai. Eles alegam a descida de IRC, mas estão esquecidos de referir que vão proceder à reversão das medidas de alívio fiscal temporárias. Estamos a falar no combustível, meus amigos. São mais de 500 milhões que o Estado vai arrecadar com esta medida. Mais de 500 milhões de euros que iremos pagar para meter o combustível cada vez que vamos às bombas. Total, 500 milhões de euros. Este valor vai diretamente para os bolsos do Estado. Quem é que é o empresário que aguenta investir em Portugal? A verdade é que se formos ali ao lado, a Espanha, não é? Infelizmente, não consegue lá ir, mas muitos portugueses ainda vão. Muitas empresas que trabalham em Portugal, aqui no Alentejo, vão meter gasóleo à Espanha. Compramos lá combustível muito mais barato. E agora eu pergunto, qual é que é o ordenado médio e qual é que é o ordenado mínimo em Espanha? Como é que se justifica esta diferença de carga fiscal em cima do combustível? Porquê é que o combustível é tão mais caro que em Portugal? É para ministros como o senhor, é por governos como os outros. É como 50 anos, a enganar os portugueses, 50 anos de corrupção. É só o que temos. 50 anos de engano aos portugueses. Vamos continuar. Em outubro foi anunciado o maior investimento estrangeiro de sempre em Portugal. 8,5 mil milhões de euros no data center de Sines, onde 12.600... Também engasguei. Então, investimento no data center de Sines. Espera aí. Será que ele vai falar agora na Operação Influencer? Levou a queda do governo de António Costa? Vamos ver, vamos ver. Chips de última geração darão suporte à infraestrutura da Microsoft
a partir de 2026. Foi um processo que a AICEP acompanhou devidamente. Um verdadeiro caso de sucesso Um verdadeiro caso de influência. É isso? Deixa ver. para o país, Não, um dos maiores sucesso. investimentos em infraestruturas digitais em toda a Europa. Além do edifício já instalado, um verdadeiro caso de sucesso para o país, um dos maiores investimentos em infraestruturas digitais em toda a Europa. Além do edifício já instalado e em operação, serão construídos mais 5 novos edifícios. Estão recordados do Galamba? Lá do Karate Kid? Não. Não estão recordados da Operação Influencer, da queda do governo do Costa? Não estão? Mais investimento. Mas é engraçado quem ensina. Vamos continuar. Estamos a apostar forte a nível de coesão territorial. Estamos a apostar forte a nível de investimento no interior. Vamos lá. Segundo lugar, o reforço do investimento público. Este reforço beneficiará fortemente da ajuda dos fundos europeus. O Orçamento de Estado para 2026 estima em 9.800. Caso para dizer, mudam-se os tempos, mudam-se os intervenientes, mas a história mantém-se mesmo. Não é difícil. Basta só ouvir. Milhões de euros de transferências da União Europeia durante o próximo ano. Um valor histórico. Sem esquecer o investimento financiado pelo Orçamento do Estado ou através do Banco Europeu de Investimentos. É o caso do financiamento contratado para a reconstrução de mais de 500 escolas que foram objeto de um contrato de financiamento assinado entre o Governo e a ANMP. Como sempre dissemos, este contrato será cumprido dentro do prazo e, aliás, já começou a ser cumprido. Em terceiro lugar, a aposta firme na inovação. Há muito tempo que se fala da necessidade. Vocês estão a reparar, tão bem quanto eu, que até aqui é tudo investimentos públicos ou então investimentos de amigos, não é? A história da operação da influência. Desculpa. Porra, vizinhos do lado do Media Center, não é? Operação influência. Não é fácil. Eu recordo muito das coisas. Vamos continuar. Necessidade de transferir para as empresas a investigação e a ciência produzidas nas universidades e nos centros de investigação. Este Governo está finalmente a fazê-lo. As alterações orgânicas na Fundação para a Ciência e Tecnologia e na Agência de Inovação visam precisamente aproveitar o máximo das capacidades do nosso sistema científico em benefício da inovação nas empresas. Queremos transformar conhecimento em negócio, a bem da economia e das pessoas, como bem propõe o relatório Draghi. Mas não basta proceder a alterações orgânicas. Na reprogramação do PRR, criamos um instrumento financeiro para a inovação e a competitividade, para onde estão a ser transferidas dotações do PRR que não possam ser executadas dentro dos prazos previstos. Desta forma, corrigimos, pelo menos em parte, um pecado original do PRR, que atribuiu muito menos dotação para as empresas do que para os serviços públicos. Então, ele fala aqui do PRR, diz que conseguiram minimizar aquilo que chamam do pecado original, não é? O atribuir muito menos dotação às empresas do que aos serviços públicos. Mas isto, no final, fica por dizer que grande parte do PRR continua alocado aos serviços públicos. Continua a faltar dizer que se tem receio de fazer uma aposta forte no privado, porque o privado gera emprego. Continua a dizer, a faltar a dizer, desculpa,
Faz falta coragem, faz falta gerar crescimento. E faz falta deixar de dar migalhas, porque aquilo que o socialismo faz, o socialismo 2 faz, é gerar a fome, é alimentar a fome com pequenas migalhas, faz as pessoas sem ter empresas. Não pode funcionar assim, não. É preciso alimentar, é preciso gerar crescimento, é preciso apoiar as empresas, é preciso acompanhar as empresas. Isto é um PS2, não é outra coisa. Mas vamos lá. Quarto ponto, o aumento das exportações. O nosso objetivo é ambicioso. Precisamos que as exportações possam representar mais de 50% do PIB e se aproximem dos 55%. É certo que a incerteza provocada pela alteração das tarifas comerciais à escala global não é propícia para o crescimento das exportações. Mas o caminho não é o de cruzar os braços. A solução é diversificar, procurar novos clientes, investir na internacionalização. E já demos os primeiros passos. Decidimos reforçar e antecipar dotações dos fundos europeus para a internacionalização e alterar significativamente o regime dos seguros de crédito à exportação. Pronto. Então quer dizer que ajudar a exportação, para fomentar a exportação, vamos apoiar os linhas de crédito, vamos dar os linhas de crédito, os seguros, os linhas de crédito, seguro de crédito à exportação, não é? Alterar o regime. E ainda alega dotações. Põe pouco ou nada se materializa. Se não houver produção, se nós não tivermos um forte investimento à produção, ao crescimento, ao alívio fiscal verdadeiro, não é andar a tirar no IRC para depois a seguir e perseguir mamar, que é mamar, eles são os mamões, mamar no combustível. Se não existir essa alteração, não vamos a lado nenhum. Zero. Não há crescimento, não vai existir crescimento, é impossível existir crescimento. E porquê é que é impossível existir crescimento? Porque estes gajos não querem. Porque a única coisa que esta gente quer é praticar o socialismo. É alimentar a fome, alimentar a pobreza, que é para eles darem umas migalhazinhas, fazerem uns textos bonitos e as pessoas ficarem contentes. Assim não crescemos, meus amigos. Assim é impossível crescer. Mas vamos continuar. Sem esquecer que o acordo União Europeia-Mercosul pode vir a ser uma nova grande oportunidade para as exportações da Europa e de Portugal. Finalmente, a rentabilidade económica e social dos fundos europeus. Como temos vindo a dizer, investiremos a totalidade das subvenções do PRR e estamos dentro dos prazos previstos. O 7º pedido de pagamento já foi recebido na sua totalidade e o 8º pedido será apresentado este ano dentro do prazo fixado. Não vale a pena os profetas da desgraça teimarem em profecias de fracasso. A verdade é que vamos utilizar a totalidade das subvenções do PRR. Profecias do fracasso, profetas da desgraça. Não é isso que interessa. O que interessa é o cidadão comum. O que interessa é quando vais meter combustível, quanto é que tu pagas? E qual é que é a diferença para aquilo que o espanhol paga ali ao lado? A diferença é quando vais às compras, ao supermercado. A diferença daquilo que tu pagas, a diferença do que vai para o Estado daquilo que tu pagas, com aquilo que acontece em Portugal. O que interessa é quando vais à Espanha e compras um carro, a diferença daquilo que pagas por um carro, daquilo que pagas em Portugal. Em que a diferença, mais uma vez, está na estupidez de impostos que nós pagamos para o Estado. Toca a alimentar a máquina, toca a alimentar a fome e a dar migalha. É isso que vocês fazem. Em favor do crescimento económico, porque precisamos de crescer mais. Em favor da coesão social, porque precisamos de mais justiça e solidariedade. Em favor da coesão territorial, porque precisamos de valorizar e diferenciar positivamente as regiões de baixa densidade. Ele falou em coesão territorial. Falou! Agora! E onde é que se viu uma medida
a apoiar o interior. Poupem. Vamos acabar de ouvir. No acesso aos fundos europeus. Em resumo, senhoras e senhores deputados, a ambição é clara. Mais economia, mais crescimento, mais convergência com a Europa, mais rendimento disponível em favor dos portugueses, melhores condições de sustentabilidade do Estado Social. A estratégia está fixada. Uma parceria estratégica entre o Estado e as empresas, porque não há crescimento sem as empresas e muito menos contra as empresas. O resultado final é decisivo para a democracia. Maior confiança em Portugal, maior convicção nas nossas potencialidades e maior esperança no nosso futuro. Como sempre, em nome de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Nada. Meus senhores, meus amigos, este ministro calou que os portugueses tiveram de sair de Portugal para trabalhar, tinham de ter um seguro contra incêndios. Quando foi agora nos incêndios de verão que lhes arderam as casas? Porque mesmo se não tivessem um seguro, eles não tinham direito a qualquer apoio vindo do Estado. Porque para o Estado eles já não são portugueses. Portugueses são aquelas pessoas que chegam aí há 1 ano ou 2. Esses sim já são portugueses, já têm direito à segurança social, já têm direito a casa, já têm direito a trabalho, têm direito a tudo. Agora, quem anda a ganhar dinheiro e a mandar dinheiro para Portugal e a construir em Portugal tem que ter um seguro. Tem que ter um seguro contra incêndios, pá, porque se não tiver um seguro contra incêndios, são fortemente prejudicados pela falta de ação do Estado. A maior parte das vezes os incêndios é pelos motivos que nós sabemos, incluindo as faltas de limpeza. E depois, não tem seguro, perdeu tudo, é para a paciência. Continuas a trabalhar, que é para juntar dinheiro, para voltar a construir na tua casinha e as tuas coisas. Vai escravo. Vai lá para fora trabalhar, dia e noite, porque cada vez que tu estiveres a comprar os materiais cá, o Estado está a receber dinheiro. Cada vez que tu estiveres a pagar aos construtores para estarem a fazer a obra, o Estado está a receber dinheiro. Não é? E o escravo anda lá fora a trabalhar com um tolo. Isto não é assim, pá. Mas pronto, vamos continuar. Esse foi o tal ministro que disse isso. Este candidato, na altura em que ele foi candidato, aqui pelo distrito de Porto Alegre, vinha a correr atrás dos idosos. E eu sei que isso passou-se aqui no Crato. Ia a correr atrás dos idosos, dar uma canetazinha, dar um beijinho. E dizia às velhotas, olha, têm de votar em mim, porque eu sou ministro e eu é que sei como é que eu vou fazer para levar Porto Alegre para a frente. Como, aliás, já estou a fazer em relação à barragem do Pisão, que está como está, não é? Está parada. É uma vergonha, pá. O que se passou aqui foi uma vergonha. Ele não apresentava medidas. Ia a correr com beijinhos e com canetas. Eu é que sou o ministro. Eu é que tenho probabilidades de chegar e de vir a ser ministro e de vos ajudar. Acabámos de ver quantas vezes é que esse candidato que andou por aí a apregoar que ele é que era o ministro, que ele é que era capaz de ajudar o deserto, que é Porto Alegre. Quantas vezes é que ele se referiu à coesão territorial e ao interior? Quantas medidas é que ele apresentou para o interior? Nós acabámos de ver isso. Não referiu uma única vez. Eles não querem saber, ele não tem cá casa, ele não sabe o que é viver aqui, ele não tem cá os pais, não tem cá os filhos, não tem cá os avós. Ele não sabe o que é vir a Lisboa, a um hospital, ele não sabe o que é ter de ir para o aeroporto, ele não sabe o que é. Não sabe. Só sabe o que é, está lá sentadinho no Parlamento a receber o dinheirinho à grande e à francesa. Isso é que ele sabe. E depois vir para aqui tentar enganar os velhotes, com canetas e com beijinhos a dizer que é o maior do mundo. Uma coisa é certa, meus amigos. É que ele não nos enganou. Ele já não nos consegue enganar. Os habitantes de Porto Alegre já não vão na cantiga. Ele aqui de Porto Alegre, aquilo que ele levou, foi um grande balde
Um grande balde de... Olha, de ração para ratas. As ratas velhas. É aquilo que nós chamamos, estes gajos do PS e do PS2. Fazem esta política suja. Nós chamamos de ratas velhas. Aquelas ratas já podres, só trazem a doença. É isso que vocês são. Porque ajudar o interior não és digno de ser Ministro da Economia e da Educação de Portugal. Não queres saber de nós. Não queres saber do interior. Portanto, não és digno. Perdoem pelo facto do vídeo ter sido um bocadinho mais longo. Eu não podia deixar passar isto em branco. Não podia deixar de fazer a minha análise daquilo que foi as declarações do Ministro da Coesão Litoral. Não é territorial, é litoral. A continuação dos favorecimentos para os amigos, para síndicos, para operações de influência, para essas coisas todas. É tudo igual. É tudo igual. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não gostou, paciência. Peço desculpa se ofendi alguém, mas não dá. Não podemos ficar calados. Quando eles mentem, quando eles roubam, quando eles enganam, têm de vir parar aqui. Têm de vir parar as redes sociais e têm de ser desmascarados. Vota Chega, vota no André Ventura a Presidente da República. Vamos tentar arrebentar com esta gente, para não ter outro nome. Mandá-los quando eles deviam lá estar há muito tempo. E agora sou eu que lhe digo. Nem 3 Salazares serviriam para limpar esta corda. Não tenho a menor dúvida que um André Ventura será mais suficiente. Obrigado, meus senhores. Passem bem. Por Portugal. Eu só peço uma oportunidade de poder limpar este país. O país não vai perder por me dar uma oportunidade.